Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, Pai. Pai, fala de forma muito especial. Nós queremos proclamar a liberdade santa, genuína do Teu Santo Espírito. Nos pega nessa noite, Senhor, meu Pai, e nos transforma. Completa a obra em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, se manifesta com poder, Pai. A começar por mim. Que não saia dos meus lábios nenhuma palavra de persuasão humana, mas palavra de poder vinda do Teu trono, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aqueles que trouxeram Bíblia, abram no livro de Mateus, capítulo 15. Nós leremos a partir do verso 21, só 7 versículos. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então, os discípulos chegaram perto dele e disseram: manda essa mulher embora, pois está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Amém? Nós podemos encontrar essa passagem magnífica, não só no Evangelho de Mateus, como também em Marcos, capítulo 7, 24 a 30. Em ambos, são 7 versículos idênticos. Bem, Jesus estava na região de Tiro e Sidom, que estava localizada onde era a antiga Fenícia. Hoje é onde a gente pode localizar o Líbano, sabe? Sírio-Fenícia. Percebe que o texto, Jesus estava tentando ficar oculto, sem ser encontrado por ninguém. Isso por causa das perseguições ultra-ortodoxas das seitas dos fariseus. Jesus aqui estava repetindo aquilo que o profeta Elias fez quando fugiu de Acabe. Elias também foi para a região de Sidom. Nós poderíamos fazer algumas perguntas. Quem era a mulher cananeia? Pouco se sabe, senão que a mulher cananeia pertencia à descendência do povo cananeu que habitou por muitos séculos na região chamada Terra de Canaã. Quando os hebreus vieram do Egito, conquistaram Canaã por Josué, esse povo foi levado mais para o norte, onde hoje é o Líbano. O Evangelho de Mateus, no hebraico, chama a mulher de cananita. O Evangelho de Marcos já chama ela de grego, sírio-fenícia. Sabe? Isso porque a Sírio-Fenícia, antes de serem controlados pelos romanos, estiveram na mão dos gregos, durante o Império Grego-Macedônio. Era Alexandre o Grande. Ou seja, a mulher cananeia tinha uma descendência de muitos povos, e no caso, é bom a gente ressaltar, para a gente ter ideia, que essas nações causaram muito sofrimento ao povo de Israel no passado, principalmente no momento que eles estavam voltando do Egito. Isso a gente percebe claramente, basta você atentar àquilo que está no livro de Números.
Por ter origem nessas várias nações, a mulher cananeia se torna uma espécie de alegoria. Ela representa as nações, e essa passagem é um exemplo firme da salvação que seria estendida aos gentios, às nações de toda a terra. No caso, é certo que nessa passagem nos chama muita atenção o comportamento de Jesus, que a princípio não parece o mesmo de outros relatos. Percebam que o texto relata que uma mãe desesperada chega diante de Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. As mães, de modo geral, são as que mais sofrem por causa dos filhos. Agora o texto revela que Jesus, a princípio, não respondeu nada. Difícil a gente muitas vezes ficar diante do silêncio de Deus. E como se não bastasse, os discípulos também não ajudaram em nada, pois dizia: manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Em outras palavras, é como se eles dissessem assim: essa mulher é muito chata, fazendo barulho, perseguindo a gente, despede ela, Senhor. Parece que os discípulos eram assim, muitas vezes sem noção, pois eles fizeram a mesma coisa com o cego Bartimeu em Jericó. Jesus estava passando, Bartimeu gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo, junto com os discípulos, pedia para ele calar. E a coisa inverte, quando Jesus dá ordem para eles: vai lá e chama ele. Daí eles chegam diante do cego e falam assim: tem bom ânimo. Esquisito, né? Manda calar e depois diz para ter bom ânimo, sabe? Quando a gente pensa que as coisas não podem piorar, a gente se engana, pois o texto revela que a mãe desesperada, ela insiste com Jesus, chegando a ajoelhar-se diante do mestre, aos pés em adoração. E nesse momento Jesus lhe responde: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorros. Amados, pense comigo. Vocês já se imaginaram indo até Jesus, desesperado pelo amor de um filho, uma filha, prostrando-se aos seus pés em adoração, e receber uma resposta dessa? A gente tem que muitas vezes entrar no texto e tentar trazer para a gente. Veja, nos parece claro que Jesus, de certa forma, está fazendo acepção, dizendo que os filhos merecem mais, ou em primeiro lugar, comparando aos demais, de forma até dura, a mulher com um cachorro. Mas a pergunta é: por que será que Jesus deu uma resposta dessa? Você já se fez essa pergunta? O que existe para aprendermos aqui diante dessa resposta de Jesus? Amados, preste atenção. A verdade é que Deus é Pai, expressão muito repetida por todos, por sinal, até mesmo por quem muitas vezes não tem nem noção do que isso significa. Veja, nós temos um Deus que é grande, o grande eu sou. Nós temos um Deus que Ele é poderoso, um Deus criador do céu e da terra, um Deus todo-poderoso, um Deus santo, mas que também é Pai, ou seja, Deus é Pai. A palavra nos afirma isso. Observem que o Velho Testamento, o povo de Israel, não tinha essa noção de Deus. A palavra Pai, referindo-se a Deus, somente aparece pouquíssimas vezes no Velho Testamento, não mais do que 10 vezes, sabe? E muitas vezes com um sentido de chefe do povo de Israel, sentido talvez de criador. Já no Novo Testamento, a palavra Pai, referindo-se a Deus, aparece mais de 250 vezes. E o sentido ele é completamente diferente daquela empregada no Velho Testamento. É mais de intimidade com Deus. Ora,
eu não preciso nem dizer que chamar Deus de Pai para os judeus era algo inconcebível, algo assim inaceitável. Eles entendiam que ninguém poderia se referir com Deus dessa forma. Isso era uma verdadeira blasfêmia. E para deixar os judeus ainda mais furiosos, vem Jesus e se refere a Deus como Abba. E Abba tem um sentido mais íntimo. É como se a gente falasse assim, papai. É como o jeito das crianças se referirem aos seus pais. Papai, embora no hebraico não tenha essa sujeição tão diminutiva, mas ela é carinhosa. E olha que essa revelação de Jesus se tornou mais profunda, pois não só Jesus pode chamar Deus assim, como também nós podemos chamar assim. Tanto que os discípulos, quando perguntaram para Jesus como é que a gente deveria orar, foi ensinado a eles dizer assim: Pai nosso que estais no céu, Abba, Pai. Mas a questão é a seguinte: para que Deus seja Pai, é necessário que Ele tenha filho. Deus é Pai e trata de uma afirmação verdadeira. Ele tem filho, mas não é verdade uma outra expressão comumente usada de que todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Ou seja, embora seja verdadeira a afirmação de que Deus é Pai, nem todos são filhos de Deus. A palavra de Deus declara no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus, falando do seu povo, falando dos judeus, não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe o direito de tornarem-se filhos de Deus. Ou seja, nem todas as pessoas nessa terra são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus, mas nem todos são filhos, embora possam vir a ser. Aliás, como a palavra nos afirma. Agora, ser ou não ser filho de Deus tem a ver com o fato de receber a pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Está lá em João 3,16. Nós lembramos isso bem claramente. Ou seja, quando Deus enviou Jesus, Ele era o único filho. Quer dizer que não haviam outros filhos. Mas através de Jesus, nós nos tornamos filhos. E daí, Jesus deixa de ser unigênito e passa a ser o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos outros filhos de Deus. Isso não é invenção minha. Basta você olhar Romanos capítulo 8, verso 29. A palavra unigênito significa único filho. Já a palavra primogênito significa primeiro filho. Isso é algo maravilhoso. Jesus nos concedeu o direito de sermos filhos de Deus. Está aí disponível a todos, bastando receber Jesus e ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. 1 João capítulo 3, verso 1 e 2 dizem assim: olha, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Agora, o que significa de fato sermos filhos de Deus? Você já se perguntou isso? Existem algumas verdades absolutas que precisamos entender quanto a esse significado. Sermos filhos de Deus. O que é isso? A primeira verdade absoluta é que só é filho aquele que reproduz a natureza do Pai.
Já ouviram aquela expressão? Filho de peixe, peixinho é. Quando nascemos, o nosso pai transmite o seu DNA a nós. E caso nós estamos falando da experiência do novo nascimento, relatado lá em João 13. Vocês lembram? Nicodemos vai até Jesus e lhe diz: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declara: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, importa-vos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ser filho de Deus. O novo nascimento é o mesmo que regeneração. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, afirma que fomos regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Mas você poderia perguntar: mas como assim? Quando a palavra é pregada, quando a palavra é anunciada, se ela é acolhida no nosso coração, ela por si só tem o poder de entrar e gerar em nós transformação de nossa natureza humana para a natureza de Deus. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 4, nos diz que por intermédio daquele que nos chamou, nos foi dado grandiosas e preciosas promessas, para que por elas nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Ou seja, o novo nascimento faz com que nós mudemos a nossa natureza e nós participemos da natureza de Deus. Veja aquilo que a Bíblia nos aponta em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, se somos filhos de Deus, temos que nos tornar imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia está falando em perdoar como Deus perdoou. Em Cristo Ele nos perdoou. A palavra nos revela que é justamente essa a natureza de Deus. Uma natureza perdoadora, amorosa. E esse comportamento de Deus que nós, como filhos, devemos reproduzir. Percebam que Jesus diz em Mateus 5, 43 a 45, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Isso é muito sério, gente. Jesus está dizendo aqui, não só que quando você reproduz a natureza divina, as características do seu Pai, isso demonstra, isso comprova a sua filiação, mas também isso representa uma condição de filho. Qual a condição? Para que você venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Então o que ele está falando? O amor é uma condição. O amor, inclusive, para com os inimigos, é uma condição para ser reconhecido como filho de Deus. Assim sendo, manifestar a natureza do Pai é o primeiro item que nós podemos destacar a respeito de um filho. Ou seja, para termos Deus como Pai, temos que manifestar a natureza de Deus. Estão entendendo? Até aí, ok? Por isso eu te pergunto, você tem manifestado a natureza amorosa e misericordiosa de Deus? Ou seja, isso define o primeiro passo para saber se você é filho de Deus. Veja, isso é a primeira verdade a respeito de um filho.
A segunda verdade é algo simplesmente maravilhoso. Todo pai transmite ao seu filho uma herança. O livro de Provérbios, capítulo 13, verso 22, diz que o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Note, amados, que quando falamos em herança da parte de Deus, nós precisamos entender que não estamos falando de uma herança meramente natural. Olha aquilo que está em Romanos capítulo 8, verso 13 a 18, acompanhem comigo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Por vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do quais chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que está sendo dito aqui, queridos? Está dizendo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Isso é simplesmente maravilhoso, gente. Essa expressão co-herdeiro significa herdeiro juntamente, herdeiro com. Isso significa que nós somos tão herdeiros quanto Jesus o é. Vocês já pensaram nisso? O mesmo Jesus diz que tudo que é do Pai é meu. Ele falou assim. O mesmo Jesus que nos sinaliza claramente a participar de todas as coisas, ser um só com o Pai, que tem essa herança toda. Ele nos apresenta essa visão de que nós somos tão herdeiro quanto Ele. Nós somos herdeiro do Pai. Meu querido, minha querida, isso significa que temos não apenas vida eterna, mas todo o reino do Pai à nossa disposição. A gente muitas vezes não tem essa noção de que o reino do Pai nos pertence, que nós somos herdeiro dele. Eu lembro que, por ocasião da formatura da Carol, esposa do André, mãe do Estevão, num dado momento da festa, o Ricardo, meu amigo, chamou a Carol do lado. Era um dia, uma noite estrelada. As amiguinhas foram junto. Ele olhou para o céu e falou para a Carol, era uma noite linda, falou: o Pai quer te dar um presente. Escolhe uma estrela do céu. Ela é tua. Está vendo aquela lá? Porque um dia você vai poder dizer para os seus filhos, para os seus netos: eu ganhei aquela estrela. Está vendo aquela estrelinha? É minha. As demais meninas ficaram assim, encantadas com aquele momento. Ficaram, sabe, muitas vezes ela não tinha nem a exata consciência daquilo que aconteceu. Talvez ela ficasse encantada só pelo aspecto poético do ato. Parece para nós uma loucura. Um pai levar uma filha para o relento, mostrar o céu estrelado e falar para a filha: escolhe uma estrela, ela é tua. Sabe? Loucura, né? Agora, o Salmo 147, 4 diz assim: Ele quem? Deus, determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Isaías, capítulo 40, quando começa a falar da glória de Deus, no verso 26 ele nos faz um convite. Ele diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha
cada estrela do seu exército celestial, e todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Presta atenção aqui, amados. Os astrônomos estimam que só na Via Láctea exista de 200 a 400 bilhões de estrelas. Fora isso, existem bilhões e bilhões de outras galáxias, de modo a contar as estrelas do universo seria como você tentar contar os grãos de areia da praia, do mar. Sabe, você não poderia. Sendo Ricardo filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, eu te pergunto, não poderia dar de presente uma estrelinha para Carol, sua filha? Amados, entendam uma coisa, parte da nossa herança, a maior parte, envolve aquilo que nos guarda no futuro, mas parte dessa herança envolve algo que nós podemos experimentar de Deus a partir de agora, aqui e agora. Ora, o texto que lemos nos relata que uma mulher se aproxima de Jesus, pedindo libertação para sua filha que estava terrivelmente endemoniada. É essa a cena. Jesus olha para aquela mulher e, se referindo ao fato de que os judeus tinham uma aliança, a qual os gentios não tinham sido incluídos nessa aliança, diz para ela: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, outra tradução diz. Basicamente, Jesus estava dizendo, os judeus, por meio da aliança de Abraão, são os filhos, são aqueles que têm direito de sentar à mesa e comer do pão. Você é alguém que pode até ter convívio na casa dos filhos. Ele usa a figura de um cachorro e no original é como se fosse um cachorrinho de estimação. Mas ele está dizendo, você não está na mesma posição de filho para se assentar à mesa e comer com eles. Essa mulher então vira para Jesus e diz, sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Basicamente ela diz para Jesus o seguinte, a gente tenta entrar no texto, eu posso ainda não ser filha, para estar sentada na mesa, mas cá entre nós, os filhos não estão aproveitando tudo que é deles, parecem inclusive crianças, porque criança é que derruba migalhas. Eu não quero usurpar o direito dos filhos, mas eu quero aproveitar parte daquilo que estão jogando fora. Jesus olha para aquela mulher e diz, grande é a sua fé. E naquele mesmo instante a sua filha recebe a libertação. Agora, pensem comigo. Se tem cura, se tem bênção, se tem libertação a minha, à sua disposição, quando a gente se aproveita das migalhas, que dirá sentado à mesa como um filho? Você já pensou nisso? Em Mateus 5,45, Jesus nos diz que Deus faz raiar o seu sol sobre os bons e derrama chuva sobre justos e injustos. O que isso significa? Que existem bênçãos que são genéricas, são para todos, mas existem aquelas que são só dos filhos, não são para todos. Você já pensou no que está à nossa disposição quando nós assumimos nosso lugar, a nossa posição em Deus? Precisamos entender que, como os filhos de Deus, além do privilégio de participar da natureza divina, nós nos tornamos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Significa que aquilo que é de Cristo é nosso, somos co-herdeiro. Sabe, gente, eu muitas vezes me agarro a pensar que efetivamente a grande maioria das pessoas não entende o que significa ser filho de Deus
e o que está disponível, assim como as pessoas não entendem a importância do relacionamento com o Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas passam batido com isso. O texto de Romanos 8 que nós lemos deixa claro: aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito Santo. Deixa claro que pelo Espírito Santo é que somos adotados como filhos. Deixa claro que é o Espírito Santo que testifica, quem testifica ao meu espírito se eu sou filho, se eu tenho essa condição. Amados, entendam, Jesus antes de subir aos céus, nos falou que nos deixaria o Espírito Santo, mas muitos que se dizem cristãos, sabem, reconhecem, mas não conseguem ficar sem Deus, não conseguem abrir mão de Jesus, mas por vezes se esquecem do Espírito Santo, e que esquecem que o Espírito Santo é uma pessoa, sabe? E que ele é igualmente Deus. Talvez por apontarmos normalmente o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, a gente pensa que é um Deus de terceira categoria, como se fosse a medalha de bronze. Ninguém lembra quem foi o terceiro colocado no campeonato. Ninguém lembra quem foi medalha de bronze. A gente guarda o medalha de ouro. Mas isso é um absurdo, pois acredite, sem o Espírito Santo nós não somos filhos, sabe? Sem o Espírito Santo não há novo nascimento. Sem o Espírito Santo não há relacionamento com Deus Pai. Sem o Espírito Santo não há poder para sermos testemunhas de Cristo, aquilo que Jesus deixou claro para nós sermos em Atos 1:8. É Ele quem nos transforma, o Espírito Santo. É Ele que nos conforta. É Ele quem nos guia. É Ele quem nos capacita. De modo que não tem como você se relacionar com Deus se você não tiver relação com o Espírito Santo. Em resumo, sem o Espírito Santo, você não passa de uma criatura, não filho. O Espírito Santo é condição para você ser filho. Eu fico absolutamente inconformado quando vejo pessoas que se dizem cristãos e pensam que conseguiriam viver sem o Espírito Santo. Que a ação do Espírito Santo muitas vezes cessou com a igreja primitiva. Não, guardem isso, não, definitivamente não. A ação do Espírito Santo não cessou. O Espírito Santo continua a trabalhar em união com Jesus, com Deus Pai, ajudando pessoas a viverem retamente e receberem as bênçãos do Evangelho de Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo para guiar a igreja, e quando Jesus subiu aos céus, Ele não deixou nós órfãos, Ele deixou o seu Espírito Santo. Então, a condição para sermos filhos é você ter relacionamento com o Espírito Santo. Você conhecer o Espírito Santo. E você se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Mas não para aí. A terceira verdade é que, se reconhecemos que Deus é Pai, também precisamos entender o amor que esse Pai nutre pelos seus filhos. O amor que Ele tem por mim. O amor que Ele tem por nós. Notem. Muitas vezes nós perdemos nessa ideia com base na nossa experiência de pai, a experiência que nós temos com o nosso pai terreno. Isso muitas vezes causa uma confusão em nossa mente. Mas a verdade é que você não pode olhar para Deus na perspectiva apenas da sua experiência em relação aqui na terra. Nós precisamos entender o coração amoroso de Deus como um pai em relação aos seus filhos. Como nós falamos, João 3,16, que Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito. E que significa que Deus entregou o que Ele tinha de melhor por amor de mim. Ele entregou o que Ele tinha de melhor por amor de nós. E sendo assim, Ele foi até as últimas consequências por mim e por você.
Não tem consequência maior do que um pai entregar o seu filho. João nos fala em sua primeira epístola, capítulo 4, versos 7 e 9, o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, o amor de Deus se confunde com quem ele é. Amor e Deus é o mesmo. Por isso que nós sabemos que Deus é amor. Eu vou concluir. Por mais que eu tente, eu não consigo descrever o quão grande é esse amor de Deus por mim ou por vocês. Agora, eu queria que você imaginasse algo comigo. Pai, mãe, que está me ouvindo. Imagina um dia, entram na sua casa, rendem sua família, e depois de renderem a sua família, amarram seu filho, seu único filho, diante de você. Pois confundem ele talvez com um bandido, com um comparsa, e começam a acusá-lo, a surrá-lo, começam a cuspir nele, e ele inocentemente é morto, bem ali na sua frente. Dia depois, o assassino do seu filho, ele é preso. Você o reconhece e ele vai para a penitenciária. Ele estando na prisão, você vai visitá-lo. Não só lhe perdoa, como contrata um advogado para ele e pede clemência, sabe, pelo seu crime. Mas não para aí. Como ele está doente, passando por dificuldade, você cuida da enfermidade dele, você o alimenta, e para que não passe frio, você vai à tua casa, abre o guarda-roupa do quarto do seu filho, pega a coberta que era a coberta do seu filho, pega os agasalhos que eram agasalhos do seu filho, leva e o veste. Mas não para aí. Você ainda saindo da penitenciária, vai a um cartório, lavra uma escritura, tornando esse assassino do seu filho como filho, lhe dando o seu sobrenome, fazendo dele herdeiro de tudo que é seu. A pergunta é o seguinte: você pai, você mãe, você faria isso? Você faria isso? Você tem ideia do que Deus fez por mim, por você? Muitas vezes a gente perde a noção, e a gente precisa fazer uns exercícios desse tipo, para se colocar na posição. O Filho unigênito de Deus assumiu a nossa culpa. O Filho unigênito de Deus morreu no nosso lugar. O Filho unigênito de Deus nos vestiu com as suas vestes. E Deus agora nos chama de filhos. Deus nos transmite a possibilidade de termos a sua natureza por Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Deus nos transmite a possibilidade de sermos seus herdeiros por Cristo Jesus. Deus entregou o seu único Filho unigênito do Pai, para que através de Cristo passemos a fazer parte da família de Deus, nosso Pai. Responde para mim: será que você não está vivendo só das migalhas que caem da mesa dos filhos? Você de fato é filho? Imagine o que está nos reservado à mesa do Pai.
Sabe, eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei como é que você está. Talvez como aquela mãe desesperada, desesperado. Como aquela mulher cananeia. Eu não sei quais os obstáculos vocês têm enfrentado. Talvez o desprezo de alguns discípulos do Senhor. Muitas vezes você está enfrentando o silêncio de Deus. Eu te digo uma coisa. Talvez hoje seja dia de você fazer tal qual aquela mulher cananeia. Cair de joelhos aos pés do Senhor. Sabe? Insistir com Ele. Talvez a bênção que você veio buscar, você leve para casa. Mas eu quero aproveitar para você fazer uma insistência maior. Principalmente ao Espírito Santo de Deus. Entra em mim. Me faz filho. Eu não quero mais comer migalha. Sabe? Eu quero ser transformado. Eu quero ter essa natureza. Eu quero viver esse amor. Eu quero essa herança. Eu quero isso. Se você sentiu do coração que hoje você veio aqui buscar um milagre, tal qual aquela mulher cananeia, pode ser para a filha, para o filho, para o teu casamento, para a enfermidade, eu te desafio, sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar junto, sabe? E você vai levar um milagre para casa, porque é o mesmo Senhor Jesus está aqui, é o mesmo Senhor Jesus. Agora muitas vezes você está aí, e você está pensando assim, isso que eu ouvi desse pregador nessa noite me deixou bolado. Eu acho que eu só tenho comido migalhas. Eu acho que ainda não aprendi o que significa o meu direito de filho. Eu quero te falar para você, sai daqui, sai do teu lugar, vem aqui. Vem aqui, nós vamos clamar pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele mude a tua identidade, sabe, para que Ele escreva, como no teu sobrenome, Filho do Deus Altíssimo, sabe, e isso vai mudar toda a tua perspectiva. Você não vai viver mais como mendigo, você vai viver como filho. Você vai ter a natureza do Pai. Você vai sentar à mesa e vai usufruir daquilo tudo que o Senhor preparou para mim e para você. Senhor, Pai, eu não conheço a realidade de cada um que está aqui, Senhor. Eu conheço alguns semblantes, Pai, algumas histórias de vida. Existem pessoas aqui, Senhor meu Pai, que estão em busca de cura. De cura. Muitas vezes, Pai, a medicina já disse que não. A ciência falou que não. Mas Senhor, nós aprendemos que a última palavra vem de Ti, Senhor. Que o Senhor confunde a ciência, que o Senhor transforma resultados. Pai, quantas e quantas vezes, Senhor meu Pai, eu vi testemunhas de bênçãos emanadas do Teu trono, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu já ouvi testemunhas, Pai querido, Pai amado, de ressuscitação. Quantas e quantas pessoas estão completamente desenganadas e diante de Ti são salvas. Muitas vezes as pessoas estão aqui, Senhor meu Pai, e já ouviram: teu casamento não tem mais jeito, destruiu, selou, acabou. Ah, Senhor, não é impossível para Ti. Quantas vezes existem pais e mães que falaram para o teu filho: não tem mais jeito, está perdido.
Aquela menina está perdida. Ah, Senhor, tu faz resgate santo. O Senhor viu o que o Senhor fez, Pai querido, Pai amado, com a filha dessa mulher cananeia. Porque o texto diz que imediatamente a menina foi liberta. Pai, visita os filhos hoje, Pai. Visita, Senhor, de perto, de longe. Pai, existem muitas vezes corações aqui confusos. Pessoas que ficam se perguntando: será que eu sou filho? Será que eu fui perdoado? Será que o meu nome está escrito no livro da vida? Será que eu vou ter que ficar comendo de migalhas que caem da mesa do Pai? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toca nos corações agora, Pai, em nome de Jesus. Toca, Pai querido, Pai amado, Senhor meu Pai. Testifica em corações, Senhor meu Pai, salvação. Testifica em coração, Senhor meu Pai, identidade em Ti. Pai querido, Pai amado, muda a natureza nessa noite, Senhor. Muda, Senhor. Pai, as pessoas não podem se conformar com menos que isso, Senhor. Com menos que isso. Ah, Senhor, que maravilha ser herdeiro de Ti, co-herdeiro com Cristo. Senhor meu Deus, parece uma história aleatória, mas quando a gente sair e olhar o céu aberto, e olhar todas as estrelas do céu, dos universos possíveis, a gente pode olhar, apontar cada uma e dizer assim: aquela é do meu Pai, e porque é do meu Pai, é minha, ela é minha. Faz isso, Senhor, faz isso, para louvor da sua glória, para que a nossa alegria seja completa, Senhor meu Pai, e porque todos aqui estão clamando no nome que é sobre todo nome, porque um dia, Senhor meu Pai, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Por isso a Ele a honra, a glória e todo louvor. A Ele a honra, a glória e todo louvor. A Ele uma salva de palmas, porque a Ele a honra, a glória e todo louvor. A Ele a honra, a glória e todo louvor. Faz isso, Senhor. Aleluia. Podem se sentar. Recebam as bênçãos.